Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Carlos de Urque, estudante da turma K2B no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, o ICIM. E o tema da minha apresentação é NCRF 18, Norma de Contabilística de Relato Financeiro 18, Imparidade de Ativo. Esta norma pertence ao conjunto das normas contabilísticas e de relato financeiro e tem como principal finalidade assegurar que os ativos de uma entidade não sejam apresentados nas demonstrações financeiras por valores superiores àqueles que efetivamente podem ser recuperados. Ao longo desta apresentação, iremos compreender os conceitos de imparidade, identificar os sinais que indicam a sua existência, aprender a calcular a quantia recuperável, perceber como se reconhece uma perda por imparidade, como funciona o tratamento das unidades geradoras de caixa e do goodwill, bem como as situações em que uma perda pode ser revertida. Trata-se de uma norma extremamente importante porque contribui para a transparência, a credibilidade e a fiabilidade da informação financeira. Para facilitar a compreensão do tema, a apresentação está organizada em 11 pontos. Começaremos pelo objetivo da norma, depois abordaremos o seu âmbito. Para facilitar a compreensão da norma, a apresentação está organizada em várias partes. Começaremos pelo objetivo da norma, depois abordaremos o seu âmbito de aplicação, a identificação de ativos de imparidade, a mensuração da quantia recuperável, o justo valor menos os custos de vender, o valor de uso, o reconhecimento da perda por imparidades, as unidades geradoras de caixa, goodwill e o goodwill, a reversão das perdas por imparidade, as divulgações exigidas, os cálculos ou os exercícios resolvidos e, por fim, a conclusão. Esta sequência permite compreender todo o ciclo da imparidade, desde a identificação do problema até a eventual reversão. O principal objetivo da norma 18 é garantir que os ativos não sejam registrados, acima da sua capacidade real de gerar benefícios econômicos futuros. Em termos simples, a norma pretende evitar a sobrevalorização dos ativos. Pode acontecer que um ativo, devido a diversos fatores, perca valor ao longo do tempo. Contudo, a sua quantia contabilística pode permanecer elevada. Quando isso acontece, surge a imparidade. A norma determina que, sempre que a quantia registrada de um valor ou registrada de um ativo for superior à quantia que a entidade espera recuperar através da sua utilização ou da sua venda, deve ser reconhecida uma perda por imparidade. Além disso, a norma estabelece as condições em que essa perda pode ser revertida. Essa norma aplica-se à maioria dos ativos existentes numa entidade. Contudo, existem algumas exceções porque determinados ativos já possuem normas específicas para o seu tratamento contabilístico. Entre essas exceções encontram-se os inventários, os contratos de construção, os impostos diferidos, os benefícios por empregados, os ativos financeiros e, as propriedades de investimento avaliadas pelo justo valor, os ativos biológicos e os ativos não correntes detidos para a venda. Isso significa que a norma 18 não substitui outras normas, mas atua apenas nos ativos que não possuem um tratamento específico diferente. Ativos revalorizados. A norma também se aplica aos ativos revalorizados, ou seja, ativos cujo valor foi atualizado. Ativos revalorizados. A norma também se aplica aos ativos revalorizados, ou seja, ativos cujo valor foi atualizado para refletir o justo valor. No entanto, devemos analisar a forma como esse justo valor foi determinado. Se o justo valor corresponde ao valor do mercado, geralmente a possibilidade de existir imparidade é reduzida. Por outro lado, quando o justo valor é determinado por outros métodos, existe a possibilidade de um ativo estar sobreavaliado. Nesses casos, a entidade deve efetuar testes adicionais para confirmar se existe uma imparidade, ou se existe ou não imparidade. O que é um ativo em imparidade? Este é um dos conceitos mais importantes da norma. Um ativo está em imparidade quando a sua quantia registrada é superior à quantia recuperável. Ou seja, quantia registrada maior que a quantia recuperável. A quantia registrada corresponde ao valor contabilístico do ativo. A
A quantia recuperável corresponde ao valor máximo que a entidade espera recuperar através do uso ou venda desse ativo. Quando a empresa não conseguir Quando a empresa não conseguirá recuperar, levem dois biscoitos, vão embora. Quando a empresa não conseguirá recuperar todo o valor que está registrado na contabilidade, existe uma perda econômica que precisa de ser reconhecida. Avaliação da imparidade. A entidade deve efetuar esta avaliação no final de cada período contabilístico. O objetivo é verificar se existem indícios de que algum ativo perdeu valor. Contudo, existem 3 situações especiais em que o teste é obrigatório todos os anos, independentemente da sua existência de indícios. São elas: primeiro, os ativos intangíveis com vida útil indeterminada. Segundo, os ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso. Terceiro, o goodwill adquirido numa concentração empresarial. Nestes casos, a avaliação anual é obrigatória porque estes ativos apresentam maior risco de sobrevalorização, aliás. Indicadores de imparidade. A norma divide os indicadores em 2 categorias: externos e internos. Entre os indicadores externos, encontramos a queda significativa do valor do mercado, alterações tecnológicas, alterações econômicas, alterações legais e aumento das taxas de juros. Já os indicadores internos incluem a obsolescência, danos físicos, alterações na utilização do ativo e desempenho inferior ao esperado. Por exemplo, uma máquina que ficou tecnologicamente ultrapassada ou um edifício danificado são sinais claros de possível imparidade. É importante perceber que esta lista não é exaustiva. A entidade pode identificar outros sinais relevantes. Quantia recuperável. A quantia recuperável é o elemento central desta norma. Ela apresenta o valor máximo que a entidade espera recuperar do ativo. A norma estabelece que devemos escolher o maior entre os valores. O primeiro é o justo valor menos os custos de vender. Segundo é o valor de uso. Portanto, a fórmula é: quantia recuperável é igual ao maior valor entre o justo valor menos os custos de vender e o valor de uso. Esta regra existe porque a entidade procurará sempre a alternativa economicamente mais vantajosa. Justo valor menos custos de vender. O justo valor menos os custos de vender representa o valor que a entidade obteria se vendesse o ativo atualmente. Primeiro, determina-se o preço de venda. Depois, subtraem-se todos os custos diretamente relacionados com a alienação, por exemplo, despesas legais, comissões e custos administrativos. A norma estabelece 3 formas de determinar esse valor: através de um acordo de venda vinculativo, através de um mercado ativo ou através da melhor informação disponível. É importante destacar que a norma não considera vendas forçadas. Valor de uso. O valor de uso corresponde ao valor presente nos benefícios econômicos futuros que a entidade espera obter através da utilização contínua do ativo. Para o seu cálculo, consideramos os fluxos de caixas futuros, os riscos associados, o valor temporal do dinheiro e outros fatores relevantes. A ideia principal é responder à seguinte pergunta: quanto dinheiro este ativo será capaz de gerar no futuro? Como estamos a trabalhar com valores futuros, será necessário atualizá-los para o valor presente. Cálculo do valor de uso. O cálculo do valor de uso ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, estimamos os fluxos de caixa e saídas provenientes do ativo. Na segunda etapa, aplicamos uma taxa de desconto adequada. Essa taxa permite converter valores futuros em valores atuais. Desta forma, conseguimos determinar quanto valem hoje os benefícios econômicos que o ativo irá gerar futuramente.
Estimativas dos fluxos de caixa. As projeções financeiras devem ser realistas e fundamentadas. A norma exige que sejam utilizados pressupostos razoáveis e justificáveis. As provisões devem basear-se em orçamentos aprovados, aliás, pela gestão e normalmente não devem ultrapassar 5 anos. Além disso, não podem ser incluídas melhorias futuras ainda não realizadas nem reestruturações que ainda não tenham sido aprovadas. O objetivo é evitar estimativas excessivamente optimistas, aliás. Taxa de desconto. A taxa de desconto é utilizada para atualizar os fluxos de caixa futuros. Ela deve refletir dois aspectos fundamentais. Primeiro, o valor temporal do dinheiro. Segundo, os riscos específicos associados ao ativo. Terceiro, a norma exige que seja utilizada uma taxa antes do imposto. Quanto maior for o risco associado ao ativo, maior tende a ser a taxa de desconto. O objetivo é de trazer os fluxos de caixa futuros ao valor presente. Reconhecimento da perda por imparidade. Uma perda por imparidade só é reconhecida quando a quantia recuperável é inferior à quantia registrada. Quando isso acontece, a diferença entre os dois valores constitui a perda por imparidade. Essa perda é reconhecida imediatamente nos resultados do período. Se estivermos perante um ativo revalorizado, o tratamento segue as regras especificadas na revalorização. Após o reconhecimento da perda, a depreciação ou amortização futura também deverá ser ajustada. Unidades geradoras de caixa, ou UGC. Nem sempre é possível avaliar um ativo individualmente. Alguns ativos funcionam em conjunto e não geram entradas de caixa de forma independente. Nesses casos, a norma utiliza o conceito de unidade geradora de caixa, ou UGC. Uma UGC é o menor grupo identificável de ativos capazes de gerar fluxo de caixa independentes. A identificação dessas unidades exige julgamento profissional e deve ser consistente ao longo do tempo. Goodwill. O goodwill surge normalmente numa aquisição empresarial. Representa benefícios econômicos futuros que não podem ser identificados individualmente. Exemplos incluem reputação, carteira de clientes e sinergias operacionais. A norma determina que o goodwill seja atribuído às unidades geradoras de caixa, que se beneficiarão dessa aquisição. Além disso, o goodwill deve ser testado obrigatoriamente todos os anos. Perda por imparidade da UGC. Quando uma unidade geradora de caixa apresenta imparidade, a perda é distribuída numa ordem específica. Primeiro, reduz-se o goodwill, depois a perda é distribuída proporcionalmente pelos restantes ativos. Contudo, existe um limite. Nenhum ativo pode ser reduzido abaixo do maior valor entre o seu justo valor menos os custos de vender. O seu valor de uso, ou zero. Este mecanismo evita a sua subavaliação excessiva dos ativos. Reversão da perda por imparidade. Uma perda por imparidade pode deixar de existir. Por isso, no final de cada período contabilístico, a entidade deve verificar se existem sinais de recuperação. Alguns exemplos são a melhoria do mercado, a redução das taxas de juros, a melhoria econômica ou o desempenho superior ao esperado. Se houver recuperação, a perda pode ser revertida. Contudo, existe uma regra fundamental. A regra nunca pode fazer com que o ativo ultrapasse o valor que teria caso a perda nunca tivesse sido reconhecida. E há uma exceção muito importante. As perdas por imparidade do goodwill não podem ser revertidas. A entidade deve divulgar informações sobre as perdas reconhecidas, reversões efetuadas e métodos utilizados
métodos utilizados e os pressupostos adotados. Dúvidas frequentes. Primeiro, tenho de efetuar testes de imparidade atualmente para todos os ativos? A resposta é não. Apenas é obrigado a efetuar testes de imparidade anuais para o goodwill, ativos intangíveis com vida indefinida, ativos intangíveis em curso. Para os demais ativos, apenas faça testes de imparidade quando existirem indicadores de imparidade. Segundo, uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros. Uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros? A resposta é sim, exceto no que se refere ao goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde ao goodwill gerado internamente. Um projeto de desenvolvimento, vamos para a terceira dúvida. Um projeto de desenvolvimento relacionado com a alteração de técnicas de produção está a ser amortizado desde que o início do uso dessa nova técnica. Entretanto, a evolução tecnológica implicou o abandono dessa técnica. Posso continuar a amortizar o projeto até ao final do período originalmente previsto? A resposta é não. Verifica-se aqui uma perda por imparidade total, uma vez que o ativo não incorpora já de qualquer benefício econômico futuro. Terá de ser desreconhecido o ativo por contrapartida do registro de uma perda por imparidade. Quarto, comprei um computador ontem por 700 meticais e hoje o seu preço de venda desceu para 600 meticais. Devo reconhecer uma perda por imparidade? A resposta é não, dado que, em princípio, o seu valor de uso mantém-se. Sempre aqui, exercício 1. O valor de uso de uma máquina é de 300 mil meticais. O seu valor realizável é de 200 meticais. E o seu valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de valorização de 600 meticais relacionados com essa máquina. Verifica-se que existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso de afirmativo, propõe o lançamento contabilístico. Solução. O valor recuperável é de 300 meticais, aliás, o maior valor entre o valor de uso e o realizável. Sendo o valor líquido contabilístico de 400 meticais, teremos de reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais, né? E o lançamento contabilístico é a conta 5.6 a debitar e a conta 6.4 também a debitar com 40. A conta 5.6, aliás, a debitar com 60 e a conta 6.4 a debitar com 40. E acreditar, temos a conta 3.9, em paridades acumuladas de investimento de capital. Acreditar com 100 meticais. Exercício 2. No exercício seguinte, a máquina referida no exercício anterior apresenta um valor de uso de 500 meticais. Um valor realizável de 200 meticais e um valor líquido contabilístico de 270 meticais. Verifique se existe perda por imparidade ou reversão de período. Reversão de perda, aliás. Em caso de afirmativo, proponha o lançamento contabilístico aplicável, sabendo que caso não tivesse ocorrido perda por imparidade, a amortização do exercício teria sido de quantos meticais? Solução. Caso não tivesse sido reconhecida a perda por imparidade, o valor líquido contabilístico da máquina seria de 360, nesse caso, que é 400 menos 40. Assim sendo, o valor recuperável de 500, que é o maior valor entre valor de uso e o valor realizável. Devemos reverter a perda por imparidade reconhecida no ano anterior, no montante de 90 meticais. E o lançamento contabilístico é a conta 3.9 a debitar com 90 e a conta 5.6 a acreditar com 50 e também a conta 7.4 a acreditar com 40. Então, somando o crédito dá 90 e com o débito também 90. Passamos para o próximo exercício. Perdas por imparidade de um ativo tangível. Um ativo tangível foi adquirido no início de N por 120 meticais.
120 mil meticais, aliás. A sua vida útil é de 6 anos, não tem valor residual e é amortizado pelo método de cotas constantes. Em 31 de 12 do N+2, nesse caso, existindo indicações de imparidade, determinou-se que os fluxos de caixa futuros proporcionados, aliás, por este ativo são de 15 mil meticais, em N+3, 12 mil meticais, em N+4, 10 mil e em N+5, sendo nessa data o valor residual de 4 mil meticais. A taxa de desconto é de 6% em 31 de dezembro de 2002, de N+2. O preço de venda líquido é de 25 mil meticais. Indique se existe imparidade e, em caso de afirmativo, de que montante, quais lançamentos efetuar na contabilidade. Temos aqui a solução. Ativo. Nesse caso, esse ativo ou esse bem, no ano N, tinha um valor de 120. No ano N+1, 100. No ano N+2, 80. E no ano N+3, 60. O valor de uso em N+2 era... O valor de uso em N+2. N+3 era de 15... Os fluxos de caixa eram de 15 mil, ou os fluxos de caixa do ativo eram de 15 mil. E as variações dos... E as VA o valor... dos fluxos de caixa era de 14... Era 15 mil dividido por 1,06, que será igual a 14.151. E N+4, os fluxos de caixa eram 12 mil. Nesse caso, fizemos 12 mil vezes, ou dividido por 1,06 elevado a 2, que será igual a 10.680. E em N+5 temos 10 mil mais 4 mil, que dá 14 mil. Então fazemos o 14 mil dividido por 1,06 elevado a 3. Então teremos o resultado de 11.755. O total menos valor de uso. Então o total daquilo ali menos valor de uso, que é igual a 36.586. Preço de venda líquido em 31 de dezembro de N+2 era de 25 mil. E o valor recuperável maior entre o valor de uso e o preço de venda líquido era 36.586. E a perda por imparidade é de 23.414, que equivale à diferença entre 60 mil menos 36.586. 60 mil vendo é o valor que o bem tinha no ano N+3. E aqui é o valor recuperável, nesse caso, menos o valor recuperável. Os lançamentos contabilísticos ficam: temos a conta a debitar 64, a debitar com 23.414, e a acreditar também temos a conta 39, a acreditar com 23.414. Conclusão. Para concluir, a norma 18, aliás, desempenha um papel fundamental na qualidade da informação financeira. O seu principal objetivo é evitar que os ativos sejam apresentados por valores superiores aos seus benefícios econômicos reais. A aplicação desta norma permite aumentar a transparência, a fiabilidade e a credibilidade das demonstrações financeiras. Em termos simples, podemos resumir a lógica da norma 14 em 6 etapas. Primeiro, identificar os sinais de imparidade. Segundo, calcular a quantia recuperável. Terceiro, reconhecer a perda. Quarto, testar as unidades geradoras de caixa e o goodwill. Quinto, verificar a possibilidade de reversão. E por último, efetuar as divulgações necessárias. Muito obrigado pela atenção.